tem uma história também que é muito interessante aí no início do processo devocional, em Rio Claro. Em Rio Claro tem um grande intercessor, também conhecido na Umbanda, o Pai Pedro Benedito. Pai Benedito é esse cara. A primeira entidade, Benedito, é esse cara de Rio Claro, que era um senhor que tinha 104 anos, era ex-escravizado, ele morreu em 1904, se eu não me engano. Então já ele viveu a escravidão, mas ele foi assassinado a facadas com 100 anos por um vizinho que era bêbado, não sei por que razão, esfaqueou Foi lá e o Pedro Benedito. Ele virou um intercessor importante no cemitério de Rio Claro. E aí o que acontece? Numa ocasião, duas devotas dele rezando, porque assim, é muito louco a história do Pai Benedito também, porque ele estava num túmulo, aumentou muito a devoção, muitos milagres, construíram uma capela. Quando construíram a capela, o primeiro feriado de finados da capela, foram 3.000 pessoas no cemitério visitá-lo. Nossa. E aí depois desse processo devocional muito forte, havia morrido uma moça chamada a moça de branco de Rio Claro, que chama Abigail. Ela tinha sido enterrada num túmulozinho e duas devotas do Pai Benedito estavam rezando para ele. Veio uma moça de branco, por isso que ela chama moça de branco, vai até ela e fala assim: vocês podem fazer um favor para mim? As moças, claro. Vocês podem colocar uma rosa branca no meu túmulo? Elas não sabem. No meu túmulo, né? No meu túmulo, pai. como assim? Aí elas não sabiam o que fazer, foram com ela foi até o túmulo, mostrou o túmulo e desapareceu. E aí começa o processo devocional da Abigail, constrói uma capela para ela e ela começa a receber seus pedidos e também oferecer as graças dela para os seus devotos. Cara, você vê. Não, maravilhoso. O cemitério de Rio Claro tem uma história que é demais. Também um cara tava cuidando do cemitério, essa é bem de assombração. O cara tava cuidando era vigia e ele começa a ouvir um barulho numa sala, num depósito lá. E um barulhinho. E ele fala: que é isso? Será cobra. Que é um fio? Será que é uma cobra? Será que é um fio? Alguma coisa elétrica? E ele vai procurar, não acha de onde tá vindo o barulho. A hora que ele abre uma caixa, a caixa tava tremendo, era uma caixa com as placas de nome dos mortos. Meu pai. A plaquinha, eu tô falando pra dar uma animada aqui. Uma plaquinha, as plaquinhas vibrando. No Rio Claro também tem uma história muito louca que o cara foi fechar a capela, escurecendo, ele fecha a capela, a hora que ele vira as costas, começa a andar, ele começa a perceber mais gente atrás. A gente olha pra trás, tem uma galera vindo e eles estão indo embora do cemitério. Estão indo embora, tipo procissão das almas, né? Procissão das almas. Tem uma procissão das almas famosa em Cubatão. O cemitério de Cubatão não é um cemitério mais novo de Cubatão. Ou melhor, tem o cemitério de hoje de Cubatão, não era o cemitério mais antigo. O cemitério ficava perto de onde ficavam as refinarias, aquele polo petroquímico. E aí transladaram do dia pra noite o cemitério para onde ele é hoje. Só que acontece, iam construir, desapropriar a área, iam começar a construir o polo petroquímico e, cara, tinha gente sepultada da semana. Então os caras precisavam desenterrar, exumar e tirar. E, cara, tem aquelas condições dos cadáveres, né, que não estavam ainda favoráveis para você simplesmente exumar e colocar numa caixinha e reenterrar. Então falam que foi uma cena, sabe aquela cena que os caras aparecem na Nova Zelândia caçando baleia, matança na praia? Falou que era a mesma coisa. Falou que a galera não conseguia dobrar tudo com, como é que chama? Rigidez cadavérica. Os caras pegavam uma chave. Deixa a Josi ouvir isso. Val cortando e botando nas caras. Pai. Falam que desde então há uma procissão das almas, sempre na Sexta-feira Santa, que é o dia tradicional de procissão das almas. Elas saíam de onde é hoje o polo petroquímico e iam andando até o cemitério para visitar seus corpos. Tá vendo? Cara, eu amo essas histórias de procissão das almas, porque essa história foi uma que me traumatizou desde criança. Você já ouviu a história da procissão das almas? Não. Cara, a procissão das almas é uma coisa que... Eu não sei por que ela me deixava muito medo, mas é porque... Eu sempre fui muito em procissão com a minha... Eu também. Com a minha mãe, E minha avó... Quando é meio triste, mas... Aquelas velhas cantando meio chorando. Lamentão. Então, mas eu sempre achei muito, assim...
fora o contexto católico, eu como criança, eu achava assustador. Porque tinha uma imagem de Cristo morto, e aí eles levavam no alto a imagem. E eles iam descalços. Cristo morto. Cristo Não morto. lembro que eles iam descalço, Na época eles iam descalço e minha avó mandava eu ir descalço em determinado momento. Agora tira o joelho, tira o sapato. Aí eu ia descalcinho na rua, sentindo o asfalto. E era de noite. E era sempre sexta-feira santa e tal. E aí eu me lembro que a minha avó, eu tinha essa imagem da procissão. É que, na verdade, poucas mulheres iam com véu, que elas meio que encenavam a dor de Maria Madalena, né? Que cantava uma música do tipo, como é que era? Ah, uma dor igual a minha, com uma vela e com véu preto. Então, assim, é assombração pra mim quando eu era criança. E aí, eu ficava com essa imagem na cabeça. E no mesmo dia, quando a gente voltava pra casa, a minha avó falava, vai dormir, porque a procissão das almas vai passar. Porque acho que era uma coisa pra gente dormir mais cedo, ela falava isso. Minha avó era do interior, ela falava procissão das armas. Vai que a procissão das armas vai passar, e se elas verem você, elas vão levar você. E aí eu morria de medo de imaginar aquelas procissões das armas. E ela falava que eram pessoas de branco que passavam na madrugada, né? E se a gente olhasse, a última pessoa vinha e ela não estava segurando uma vela, ela estaria segurando um osso. Olha, e ela ia me dar esse osso. E na hora que eu pegasse esse osso, quem estaria na procissão seria eu, porque eu ia morrer. E aí eu sempre morri de medo da procissão das almas. Então eu sempre tive essa interlocução, digamos assim, com o religioso e o terror, porque dava um pouco de medo. Mas é onde se encontra, é né? onde se parte encontra. legal. Meu avô contava muito essa história. Ele contava, a versão que ele me contava era o seguinte: você tinha que estar uma semana, eles entregavam pra você uma vela. E se você ia se tornar osso. Ela virava osso depois. A vela virava osso. É isso. Então se você não entregasse na semana seguinte, uma semana depois. E tudo acontece na Sexta-feira Santa, na verdade, né? Sexta-feira Santa é quando Jesus morre, né? É quando Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, morre. Morre na cruz. E a gente fica sem Cristo alguns dias. Você vê até domingo, né? Até domingo. Você vê que o que acontece quando a mula sem cabeça se transforma. Claro, a gente falando uma lenda, mas a mula sem cabeça se transforma de quinta para Sexta-feira Santa. A primeira transformação do lobisomem é na Sexta-feira Santa. A mula sem cabeça é uma mulher que se relaciona com o padre? Isso, né? Você não sabia disso. A mula sem cabeça se origina de mulheres que se relacionam com padres. Isso. E os elas padres andavam de mulinhas, na verdade. Então a galera falava, é a mula do padre. E aí ela se relacionou com o padre, vai virar uma mula sem cabeça, né? Exatamente. Essa era a lenda que contava. Era a lenda. Exatamente. E é engraçado. Tudo Sexta-feira Santa. É engraçado porque tem várias dessas lendas, e antigamente a gente tinha personagens, né? Que eram pessoas. Por exemplo, a gente falou de Chico Xavier, que eram pessoas que alimentavam essa questão do sobrenatural, do religioso e tudo mais. Mas hoje em dia a gente tem uma médium na internet que chama Maíra Rocha. Já ouviu falar dela? Não. Você já ouviu falar, Vilela, da Maíra Rocha? Cara, inclusive acho que ela é uma que eu quero muito conversar um dia, mas a Maíra Rocha, ela é de Brasília, e ela é do espiritismo, e ela faz umas sessões ali de espírita chamada Cartas Consoladoras, só que eu já vi vídeo dela falando de espíritos, tipo, sabe quando a pessoa tá aqui do lado? Então ela, oi gente, ó, tem uma menina aqui do lado, aí ela meio que ouve e fala, tá bom. É um ponto. É um ponto. É como se fosse o espírito falando literalmente. E essa pessoa, a Maíra, ela tá atuante nesse momento. Eu acho que ela foi em algum podcast esses dias aí, mas é uma pessoa que eu quero muito conversar. E eu quero participar também de um se for permitido, de uma dessas reuniões que ela ouve os espíritos, porque ela conversa exatamente como um ponto mesmo. Ela vai ouvindo e ela tá fazendo sucesso na internet também. E tem uma outra, eu ia falar aquela hora, mas não falei, porque antigamente as televisões iam muito fazer reportagens sobrenaturais. Então a gente tinha, por exemplo, o Globo Repórter, que ia fazer reportagem sobrenatural com uma mulher que materializava algodão em Votuporanga, que é a Eder Lazil. Você lembra? Você lembra dessa mulher? Lembro. Eder Lazil. E aí eu fiz um vídeo sobre ela e eu tenho muitos seguidores falando assim, Daniel, ela tá viva até hoje e ela continua fazendo o mesmo trabalho até hoje. O que é o trabalho da Eder Lazil? As pessoas vão lá querendo uma resposta, por exemplo, de alguém que morreu da família. Ela tem tipo uma cuia, assim, sabe aquelas cuias de peneirar? E ela coloca algodão ali no meio, ela molha com um jatinho de água, tipo um chuveirinho ali, e ela começa a fazer uma oração e amassar
esse algodão. E aí, do nada, se materializa, né? O que eles acreditam, que se materializa por exemplo, um objeto do algodão que faz sentido à pessoa que pediu uma mensagem. Então, por exemplo, geralmente sai uma rosa de plástico, aí a pessoa que pediu a mensagem fala: ai, a minha mãe adorava a rosa de plástico. Isso é uma mensagem dela, e a pessoa leva isso com ela. O Globo Repórter levou o Padre Quevedo. Lembra do Padre Quevedo? Opa. Isso não existe. Sim, ele levou a Aider Lazil aí, ó. Levou, acho que é Instituto da Luz, é alguma coisa assim que ela atende lá. Casa, enfim. Mas o Globo Repórter era meio que esse desafiador. Levou o Padre Quevedo, colocou o Padre Quevedo do lado, assim, tem reportagem dele do lado, assim, ela amassando o algodão e ele do lado, tipo... E aí o que acontece? Ela não consegue materializar com o Padre Quevedo do lado. Aí tem gente que já fala assim, não, aí, tá vendo? Ela tá mentindo. E tem gente que fala, não, ela não, porque o Padre Quevedo meio que bloqueou ali a fé da pessoa, né? Tanto que na hora que o Padre Quevedo, e acho que era o Maurício Kubrusli, alguma coisa assim, eles sentam longe, aí ela consegue materializar. Só que na reportagem, tem que reassistir para ter melhores conclusões. Mas nessa reportagem, o Padre Quevedo meio que não consegue desmenti-la. Ele fala, ó, ela pode, quando a gente sentou longe, ela pode ter tirado. Foi inconclusivo, exatamente. Ele não chegou e falou, não, aconteceu isso, isso e isso. Não. Tanto que ela continua atendendo até hoje, e muitos seguidores meus falaram que ela continua atendendo e que é maravilhoso, que ela realmente materializa, você pode ficar ali do lado, e é uma também que eu quero visitar. Por que eu tô falando desses personagens? Porque esses personagens espirituais, eles continuam existindo. Lógico, mas... Né? Cara, você tá falando da TV e tal, você tem uma matéria do Fantástico, acho que de 77, tem uma poetisa da terceira geração modernista que chama Hilda Hilst, que é super conhecida, super... Sim. Ela tem uns poemas meio profanos, assim, de alcova, né? Ela é uma grande poetisa, mas ela ficou muito conhecida por conta desses poemas eróticos dela. E ela, nos anos 70... ficou tão encantada com os estudos do Jürgenstein de transcomunicação instrumental que ela praticamente parou de trabalhar e ficou uns anos 70 pesquisando isso. Pesquisando isso. Ela comprou um lugar até perto de casa, lá perto de Campinas, que é a Casa do Sol. Ela ficava lá enfurnada, repetindo exatamente o procedimento que o Jürgenstein usava, que era de tentar captar. E aí que... Por isso que é difícil a gente se depara com certas coisas, por isso que tem um grau de ceticismo muito grande, porque ela chamava pessoas que eram do seu entorno, na verdade. Então era a mãe, era parente. Galera dali. Não era, baixava e falava, vem cá, o Michael Jackson, esse bota o bagulho lá, faz pau! Não era isso, saca? Não era isso. Ela chamava a gente sempre do entorno dela. E ela registrou isso, e a matéria que tem no Fantástico é exatamente ela mostrando o resultado desses estudos dela, as fitas gravadas. Ela passava horas gravando fita e tentando e chamando gente, não sei o que, e conseguia. Ela parou, cara, foi estudar, foi viver disso, pra tentar provar. Porque esse período também é muito louco. Esse período que você tá falando, dos anos 80, anos 70, era um período em que existia um contraste muito grande das tecnologias para com os acontecimentos reais. Então você conseguia transportar na hora, por exemplo, essa moça do algodão. Você leva uma equipe e filmava. Não existia isso antes. E outro, pessoal, eu tô vendo aqui, tá falando assim, não, o Daniel está falando que isso já foi desmentido. Eu não estou falando em nenhum momento que isso é verdade. Atenção. Porque às vezes a gente fala essa história, o pessoal fala assim, ele acredita. Não acredito e não estou falando que é mentira também. Eu tô aqui no meio. O que eu quero fazer um dia é eu ir lá... Porque assim, você concorda comigo, Thiago e Vilela, que a gente só pode desmentir algo quando a gente vai lá. Eu aprendi isso com jornalismo. Eu também. Eu aprendi isso com jornalismo. Eu trabalhei 10 anos com jornalismo. Eu trabalhei em 2 grandes jornais aqui de São Paulo. A gente não podia falar assim... O que foi? Pega a informação. O que você viu? O que você ouviu? Eu não posso chegar e falar assim, eu acho que foi isso. Eu não tô falando que ela faz isso, mas também não tô falando que ela não faz. Não. Ela continua fazendo um trabalho, eu quero ir lá ver. Eu só posso dizer, porque tem muita gente aqui falando assim, é desinformação, já foi provado que é mentira. Mas você foi lá? Você foi lá e viu que é mentira? Você não foi.
Posso Olha, falar uma coisa arranjando que vai briga, além né? disso? Você não foi lá. Por exemplo, eu sempre falo, eu tenho um compromisso com a história de assombração. Eu não tenho compromisso com a realidade da história de assombração. Exato. O que me interessa é saber se essa história existe. E por que, é que só essa isso. mulher continua fazendo um trabalho tão grande e se já foi desmentido? Então ela tá enganando É muita só gente. isso. Na depois. verdade, me interessa só saber se aquela Exato. história existe. Só o fato dela continuar desde aquela época fazendo o trabalho já me interessa de eu ir lá e mostrar. Te intriga. Já me intriga. Porque você não vai com resposta, você vai com pergunta. Eu vou com pergunta, A gente, exatamente. quando vai atrás dessas coisas, a gente não vai atrás. A gente não leva resposta nenhuma. A Exatamente. gente vai atrás de pergunta, na verdade. Né? E com sobrenatural é isso. Eu sempre 100%. jogo na fogueira e aí é a hora de arranjar briga. Você tem prova? Você tem prova de que Deus Claro que existe? Não tem. Não prova de Você nada. acredita. Não tô falando você, né? Tô falando pra pessoa. Claro. Você acredita. Você tem prova de que Jesus existiu? Não tenho prova, mas você acredita? Acredito. Você tem prova que o fantasma existe? Não tenho prova, mas acredito. Então, quer dizer, não tem como. Eu não tenho como chegar aqui ser um advogado e falar assim, não existe ou existe. O meu trabalho é exatamente ir mostrar que existe um movimento, né? Existe, ela continua trabalhando, ela continua fazendo, mas não dá pra provar. E vou te falar, reduz muito o assunto a gente ficar nessa ideia do provar ou não provar.